Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. Por toda a história, Deus determinou tempos específicos para o cumprimento dos seus propósitos. Temos que entender que tudo está debaixo do controle de Deus e isso também inclui o tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nunca estivemos tão próximos da concretização da promessa da volta de Jesus, mas para entender estas coisas é necessário conhecer a palavra de Deus, pois só quem conhece a palavra de Deus tem percebido que as profecias bíblicas estão se cumprindo a cada dia. Não é à toa que a palavra é comparada a uma lâmpada, a uma luz que ilumina o caminho. Isso está em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja que quem tem o conhecimento da palavra de Deus tem o seu caminho iluminado, tem a verdade revelada. E é como Jesus disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por isso, só aqueles que estão alinhados com a palavra de Deus estão percebendo que estamos chegando no fim dos dias, e é inegável a sensação do sentimento que se espalha por todo o mundo a respeito do arrebatamento da igreja. E isso com certeza não vem do ser humano, mas isso vem de Deus, que para cada tempo determinou épocas específicas para que os seus propósitos fossem realizados. Há 2000 anos atrás, as pessoas também estavam na expectativa da chegada do Messias. Mas isso só aconteceria no tempo certo. Veja o que a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos revela. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A Bíblia também nos revela que eles estavam à espera e à procura deste. Veja o que João, capítulo 1, versículo 45, nos diz. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Eles estavam aguardando o Messias, e como Paulo em Gálatas nos explica, Jesus veio, mas veio na plenitude dos tempos. E para entendermos que plenitude do tempo Paulo se refere, precisamos olhar para a história. A época do nascimento de Jesus é uma época em que um poderoso império está se levantando sobre a terra. Este império é o Império Romano, com certeza o maior império em poderio e extensão da história. O Império Romano dominou praticamente o mundo conhecido durante 5 séculos. Para impor o seu governo, houve centenas e milhares de guerras. Mas, contudo, mesmo com guerras e grandes batalhas, também houve um certo progresso. Na verdade, um grande progresso em estradas, em estruturas para comércio, e foi um tempo de certa prosperidade para as nações dominadas. Claro que isto há um alto custo. O fato é que a palavra nos revela que este tempo é chamado de a plenitude dos tempos. E veja que como a palavra nos afirma que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus, não é difícil nos situar na linha do tempo que Deus determinou para os seus propósitos. No livro do profeta Daniel, Deus dá uma revelação poderosa para o rei Nabucodonosor. Deus, na sua misericórdia, revela através de um sonho ao rei o destino não só de um homem, mas de toda a humanidade. Deus mostra através de um sonho todas as fases dos tempos já determinados, de todos os seus propósitos debaixo do céu. Veja o que diz em Daniel capítulo 2, versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei,
Tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Neste sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, Deus mostra para Nabucodonosor uma grande estátua. Uma estátua que tinha a cabeça feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, em parte era de ferro e em parte era de barro. Eram misturados, ferro e barro. Em seguida, o profeta Daniel vai revelar para o rei o significado deste sonho. O profeta Daniel, que recebera antes a revelação deste sonho poderoso, descobre que Deus, através desse sonho, estava revelando para o rei Nabucodonosor coisas futuras. E pela interpretação do sonho, nós podemos situar a plenitude do tempo, que foi a data do nascimento do nosso Senhor Jesus. Na verdade, com a visão desta estátua, Deus divide a história em 5 períodos, com 4 impérios distintos. Olhando para a história, 4 destes reinos podemos determinar com precisão, pois eles já aconteceram. Pela própria revelação de Daniel, já começa com o próprio rei Nabucodonosor, que era rei do Império Babilônico. Este foi o primeiro período. O segundo, Império Medo-Persa. O terceiro, Império Grego. E o quarto, Império Romano. E neste quarto império, no Império Romano, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Este é o império da plenitude do tempo. Foi nesta plenitude do tempo que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E também foi na plenitude do tempo em que Jesus fez uma promessa, a promessa de que ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Mas veja que na revelação deste sonho ainda falta o cumprimento do 5º período. Veja o que o texto diz a respeito deste 5º período. Ele é simbolizado pelos pés que são feitos de ferro e barro misturados. Daniel capítulo 2, verso 33 ao 35. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Mais à frente, Daniel vai revelar o significado desta pedra atingindo os pés da estátua e destruindo toda a estátua. Na verdade, Deus nesse tempo estabelecerá o seu reino eterno, que jamais passará. Veja que para aqueles que conhecem a palavra de Deus, não há dúvida nenhuma em que esta pedra significa, na verdade, a volta do nosso Senhor Jesus, que virá com poder e glória, trará o juízo final. E como diz a palavra, haverá novos céus e nova terra. A respeito do que estaria acontecendo nos dias, nos tempos deste último período, a palavra nos aponta diversos sinais para que a geração dos dias da volta de Jesus pudessem se situar na linha do tempo dos propósitos determinados pelo nosso Senhor. Veja o que está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Veja então a pista que o nosso Senhor nos deixa para descobrirmos em que lugar da história estamos. Na verdade, estamos no 5º período, pois já conhecemos os 4 que passaram. Perceba o que diz o fim do versículo: e o conhecimento se multiplicará. Em outras versões diz: e a ciência se multiplicará.
Não é estranho ver que em toda a história da civilização humana, só agora, há um pouco mais de 100 anos, uma grande explosão de conhecimento e tecnologia, invenções extraordinárias, porque só agora os seres humanos conseguiram adquirir estas habilidades. Não há outra explicação a não ser a intervenção divina que iluminou muitas mentes em todo o mundo. Deus já fez isso na história. Veja o que diz no texto que está em Êxodo capítulo 31, do verso 1 ao 6. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Veja que Deus concede a estes homens talentos, habilidades, capacidade, destreza, para que cumprissem de forma plena toda a sua vontade. Por isso, a explosão de conhecimento, de capacidade que nós vivemos nos dias de hoje, através de mentes iluminadas, isso não vem de nós mesmos, mas isso vem através de uma inspiração divina. Nós estamos vivendo em tempos em que a medicina está avançada, o transporte está avançado. Hoje é perfeitamente normal, fazemos uma viagem que iremos para o outro lado do mundo em questão de horas. Isto seria totalmente impensável há cerca de 150, 200 anos atrás. Os nossos meios de comunicação evoluíram muito e não param de evoluir. O mundo inteiro está conectado através da rede mundial de internet. Certamente estes são os últimos tempos. É como Daniel falou, o conhecimento se multiplicará. Ele se multiplicou. Nós estamos vendo isso com os nossos olhos. Nós vivemos isso. Nós nascemos neste tempo. Este é um sinal da volta do nosso Senhor. Perceba que a rocha veio e destruiu os pés. Aquele ferro misturado com barro destruiu e estabeleceu o seu governo. Jesus está chegando. Jesus vai estabelecer o seu reino e o seu governo. Jesus fará nova todas as coisas. Por isso, não perca tempo. Ouça e obedeça a voz do Mestre, que diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Creia no Senhor Jesus. Confesse Ele como teu único e suficiente Salvador. E não perca a tua hora. Não perca a tua salvação. Fique com Deus. Fique na paz.